Saia de casa numa noite clara e escura e olhe para cima. Você vai notar incontáveis pontos de luz espalhados pela escuridão, cada um parecendo, aos olhos destreinados, mais ou menos igual aos outros. Mas essa impressão engana. Alguns desses pontinhos distantes pertencem a objetos tão colossais que, se um deles substituísse o nosso próprio Sol, os planetas mais próximos de nós não seriam apenas incinerados, seriam completamente engolidos, absorvidos pela névoa externa de uma estrela tão gigantesca que desafia qualquer intuição comum sobre o que realmente é uma estrela. Esta é a história das 5 maiores estrelas já detectadas pela humanidade, culminando num último exemplo tão extremo que, quando os pesquisadores calcularam pela primeira vez sua verdadeira escala, mal conseguiam confiar nos próprios números. Antes de entrar no ranking, vale entender o que de fato é uma estrela. Chamá-la de uma bola gigante de fogo não faz justiça a ela. Uma estrela é melhor descrita como uma batalha contínua. No fundo de seu núcleo, a gravidade comprime a matéria com uma força tão implacável que os núcleos atômicos são despedaçados e colididos uns contra os outros, fundindo-se em elementos mais pesados e liberando explosões tremendas de energia. Essa energia empurra para fora, resistindo à força da gravidade que puxa para dentro, enquanto a gravidade tenta, sem parar, fazer tudo desabar de volta. Esse impasse, a fusão empurrando para fora, a gravidade puxando para dentro, é a única coisa que mantém uma estrela inteira. No instante em que uma das forças vence, a estrela ou colapsa ou se despedaça. Os cientistas chamam esse equilíbrio de equilíbrio hidrostático, e sem ele, as estrelas simplesmente não existiriam. Na maioria das estrelas, incluindo a nossa, o combustível que impulsiona esse processo é o hidrogênio, o elemento mais leve e mais abundante que existe. Só o nosso Sol converte cerca de 600 milhões de toneladas de hidrogênio em hélio a cada segundo, um processo que ele sustenta há quase 5 bilhões de anos. O limite externo de uma estrela, o ponto onde sua energia interna encontra o vácuo do espaço, é conhecido como fotosfera, e é essa superfície visível que os astrônomos realmente medem. Ao comparar o tamanho das estrelas, os cientistas usam uma unidade chamada raio solar, baseada no raio do nosso próprio Sol, de cerca de 696 mil quilômetros. É uma régua conveniente, porque as estrelas desta lista não apenas ultrapassam esse número, elas o superam em milhares de vezes. Nossa primeira entrada está visível no céu há gerações, embora a maioria das pessoas nunca tenha reparado nela. Localizada na constelação de Cefeu, essa estrela pode, tecnicamente, ser vista sem nenhum equipamento, aparecendo como uma leve mancha avermelhada, se você souber exatamente onde procurar. Lá pelo início do século XIX, o astrônomo William Herschel observou essa tonalidade vermelha profunda e apelidou a estrela de estrela granada. Esse tom carmesim não é só um detalhe bonito, é um sinal de alerta. Trata-se de uma hipergigante vermelha, uma das estrelas visíveis a olho nu mais luminosas de toda a nossa galáxia, e sua superfície esfriou para algo em torno de 3.500 kelvins, uma temperatura relativamente baixa para uma estrela. E é exatamente isso que produz aquele brilho vermelho profundo. Em termos de tamanho, as estimativas colocam essa estrela entre 1.000 e 1.500 raios solares. Imagine colocá-la no centro do nosso sistema solar. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte desapareceriam instantaneamente dentro dela, com sua borda externa se estendendo quase até o cinturão de asteroides. Mas o tamanho puro conta só parte da história. Essa estrela também libera uma quantidade impressionante de energia, irradiando cerca de 350 mil vezes o que o nosso Sol produz a cada segundo. Essa intensidade está literalmente destruindo a estrela. A pressão da radiação vinda do seu interior está arrancando suas camadas externas e lançando-as para o espaço, fazendo com que ela perca massa num ritmo extraordinário. Esse é o destino final das estrelas hipergigantes. Elas queimam intensamente demais para durar. Enquanto o nosso Sol deve brilhar por cerca de 10 bilhões de anos no total, a existência turbulenta dessa estrela provavelmente vai terminar dentro dos próximos algumas centenas de milhares de anos,
praticamente instantâneo numa escala de tempo cósmica. Quando ela finalmente se for, o final não será tranquilo. Uma estrela dessa massa está destinada a terminar numa supernova, possivelmente uma das explosões mais poderosas nas proximidades. Situada entre 2.400 e 2.800 anos-luz de distância, teríamos um ponto de observação perfeito para testemunhar o evento, longe o suficiente para aproveitar o espetáculo sem nenhum perigo real. Isso já é um ótimo começo, mas a escala só cresce a partir daqui. Se a primeira estrela era uma joia pouco conhecida, a próxima é praticamente uma celebridade entre os observadores do céu. Essa gigante vermelho-alaranjada ancora a constelação de Escorpião e está entre as estrelas mais facilmente reconhecíveis do céu noturno. Observadores antigos notaram como sua cor avermelhada e intensa rivalizava com o planeta Marte e a batizaram de acordo, um nome que significa rival de Marte. Civilizações inteiras acompanharam, estudaram e mitologizaram essa estrela ao longo de milênios. O que aqueles observadores antigos não podiam imaginar, porém, era a verdadeira escala do que estavam vendo. Trata-se de uma supergigante vermelha situada a cerca de 550 anos-luz da Terra, distância suficientemente próxima, em termos cósmicos, para ser estudada com um nível impressionante de detalhe. Seu raio chega a ter aproximadamente 700 raios solares, visivelmente menor que a nossa primeira estrela, mas ela compensa isso com presença absoluta. As estimativas colocam sua massa em torno de 12 vezes a do nosso Sol, com uma luminosidade próxima de 100.000 vezes a solar. Um detalhe especialmente interessante é que ela não está sozinha. Tem uma companheira, uma estrela azul e quente orbitando a uma distância de cerca de 550 unidades astronômicas. Essa estrela companheira é por si só considerável, mas ao lado da sua parceira gigantesca, parece quase insignificante. Os astrônomos já flagraram essa companheira aparecendo por trás da gigante durante alinhamentos raros. Um lembrete visual impressionante de como a estrela principal domina completamente a dupla. Assim como a estrela anterior, essa também está vivendo emprestada. Ela está perdendo massa constantemente, pulsando de forma rítmica e consumindo as últimas reservas do seu combustível nuclear. Suas camadas externas estão tão fracamente presas que os ventos estelares vêm constantemente arrancando o material, formando uma enorme nebulosa de gás ejetado ao seu redor. Quando finalmente explodir, a supernova resultante poderá ser visível da Terra até mesmo em plena luz do dia. Algumas estimativas sugerem que ela pode brevemente ofuscar até a lua cheia. Isso ainda não aconteceu, e pode ser hoje à noite ou daqui a 100.000 anos. Em escalas cósmicas, não há como saber, mas algo ainda maior nos espera de a seguir. Aqui é onde as coisas começam a ficar realmente estranhas. Nossa terceira entrada fica na constelação do Cão Maior, a cerca de 3.900 anos-luz da Terra, e por um bom trecho dos anos 2000, ela ostentou o título de maior estrela já conhecida em todo o universo. Mesmo depois de perder essa coroa, ela continua sendo um dos objetos mais extremos já observados. Trata-se de uma hipergigante vermelha e, para ser direto, uma verdadeira bagunça. Quando os cientistas tentaram medi-la seriamente pela primeira vez, em meados do século passado, suas estimativas eram extremamente inconsistentes. Os primeiros cálculos sugeriam uma distância de cerca de 1.800 anos-luz, o que implicava um tamanho relativamente modesto. Mas à medida que as técnicas de medição melhoraram e a verdadeira distância ficou mais clara, mais perto de 3.900 anos-luz, a real imensidão da estrela se tornou evidente. Estudos realizados em 2006 e 2007 colocaram seu raio em torno de 1.800 raios solares. Medições mais recentes e refinadas revisaram esse número para baixo, para cerca de 1.420 raios solares. Mesmo esse valor menor é de impressionar. Nesse tamanho, essa estrela se estenderia bem além da órbita de Júpiter. O que realmente diferencia essa estrela não é apenas o tamanho, é o comportamento dela. Essa estrela está ativamente entrando em erupção e já faz um bom tempo. Em vez de expelir material numa concha simétrica e organizada, como a maioria das estrelas moribundas costuma fazer,
Ela está produzindo uma nebulosa caótica e assimétrica, uma nuvem irregular e cheia de nós de gás e poeira, envolvendo a estrela como um manto, com jatos disparando de sua superfície em direções específicas. É violento, imprevisível e completamente fora do padrão. Por um tempo, essa complexidade levou alguns cientistas a suspeitar que estivessem observando na verdade duas estrelas próximas orbitando juntas, cujo brilho combinado inflava o tamanho aparente de um único objeto. Essa teoria foi, em grande parte, deixada de lado desde então, mas ela revela o quanto essa estrela está fora dos padrões normais. Ela está quase certamente nos estágios finais de sua vida, e sua eventual supernova promete ser espetacular. A única dúvida que resta é qual estrela acabaria derrubando essa do topo do ranking, e qual estrela derrubaria essa outra em seguida. Estamos chegando cada vez mais perto da resposta. Durante boa parte da última década, se você procurasse pela maior estrela do universo, um nome específico dominava todos os resultados. Uma supergigante vermelha pulsante localizada nas profundezas da constelação de Escudo, a cerca de 9.000 anos-luz da Terra. Por anos, ela deteve o recorde indiscutível, aparecendo em praticamente toda comparação de tamanhos, todo vídeo explicativo de astronomia, todo fato viral sobre a escala do cosmos. Então o que mudou? Chegaremos lá. Mas primeiro, vale a pena reconhecer o quanto essa estrela é extraordinária, mesmo com um asterisco agora ao lado de sua reputação. No seu tamanho estimado máximo, essa estrela media cerca de 1.700 raios solares, um diâmetro superior a 2,3 bilhões de quilômetros. Colocada no centro do nosso sistema solar, Júpiter não apenas estaria dentro dela, seria preciso viajar até algum ponto entre as órbitas de Júpiter e Saturno antes de finalmente escapar para o espaço aberto. Um feixe de luz, viajando a 300.000 quilômetros por segundo, leva cerca de 14 segundos e meio para circular o nosso Sol. Mas circular essa estrela levaria mais de 7 horas. Vale a pena parar e absorver essa comparação por um instante. Parte do que torna essa estrela tão difícil de estudar é sua localização. Ela fica dentro do que os astrônomos chamam de zona de exclusão, uma região do céu onde o brilho avassalador do núcleo da nossa galáxia ofusca objetos mais fracos e distantes ao redor. Apesar do seu enorme tamanho real, essa estrela parece surpreendentemente fraca nos telescópios, simplesmente por causa de onde ela está posicionada. Além disso, ela pulsa, expandindo e contraindo num ciclo de aproximadamente 2 anos, o que significa que seu tamanho medido nem sequer é fixo. É um alvo em constante movimento. Então, em 2018, a sonda Gaia, da Agência Espacial Europeia, apontou seus instrumentos para essa estrela. A missão da Gaia era mapear a nossa galáxia com uma precisão sem precedentes, calculando as distâncias de mais de 1 bilhão de estrelas usando paralaxe, o rastreamento de mudanças minúsculas na posição aparente de uma estrela conforme a Terra orbita o Sol. Quando os dados da Gaia chegaram, eles revelaram uma distância significativamente menor do que se pensava antes, cerca de 5.000 anos-luz, em vez de 9.000. Uma distância menor significa um tamanho real menor, e essa revisão reduziu o raio estimado da estrela para cerca de 755 raios solares. Ainda imenso para qualquer padrão convencional, mas longe de ser recorde. Aqui está a complicação. Porém, medições de paralaxe se tornam menos confiáveis em distâncias extremas, e 5.000 anos-luz está bem no limite do que a Gaia consegue determinar com confiança. A comunidade científica ainda não chegou a um consenso definitivo sobre esse número revisado, e o debate continua em aberto. O que não está em debate, porém, é o que veio a seguir. Enquanto o verdadeiro tamanho dessa estrela permanecia contestado, outra candidata já estava, discretamente, escondida nos dados, esperando para ser devidamente compreendida. Assim que os pesquisadores fizeram os cálculos, não sobrou nenhuma dúvida. Um novo detentor do recorde havia surgido. Tudo o que vimos até agora, a estrela granada, a rival de Marte, a gigante em erupção no Cão Maior, a pulsante ex-detentora do recorde em Escudo, tudo isso foi apenas o preparo. Conheça a verdadeira Titã, uma estrela localizada a cerca de 19.000 anos-luz de distância, também dentro da constelação de Escudo, exatamente na mesma região do céu da nossa entrada anterior.
Essa estrela reside dentro de uma das regiões de formação estelar mais densamente povoadas de toda a nossa galáxia. Parte de um enorme aglomerado aberto que contém mais de 2 dezenas de supergigantes vermelhas. Esse aglomerado sozinho já é extraordinário, mas um de seus membros não apenas se destaca da multidão. Ele faz o resto do aglomerado parecer quase insignificante em comparação. Essa estrela brilha tão intensamente que, quando os cientistas a catalogaram pela primeira vez, chegaram a duvidar se ela realmente pertencia ao aglomerado. Seu brilho superava tão drasticamente o de suas vizinhas que parecia mais provável se tratar de uma estrela em primeiro plano, sem relação alguma, que por coincidência parecia fazer parte do grupo. Foi preciso um estudo posterior para confirmar que ela provavelmente pertence a um subgrupo periférico do aglomerado, situado a uma distância comparável. Assim que essa distância foi confirmada, as implicações foram imediatas e impressionantes. Combinando a luminosidade observada da estrela e sua temperatura de superfície através da fórmula padrão para o raio estelar, os pesquisadores chegaram a um número que genuinamente chocou a comunidade científica: 2.149 raios solares. Esse número não é um erro. Isso significa que o raio dessa estrela é de aproximadamente 1,5 bilhão de quilômetros. Para tornar isso mais concreto, o raio do nosso Sol é de cerca de 696 mil quilômetros. Se essa estrela substituísse o nosso Sol hoje, sua superfície não apenas engoliria Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e Júpiter, seria necessário viajar até a órbita de Saturno, a quase 1,4 bilhão de quilômetros do centro, antes de finalmente alcançar o espaço aberto novamente. Saturno, o planeta com anéis que leva 29 anos para completar uma única volta ao redor do Sol, é mais ou menos onde ficaria a superfície dessa estrela. Seu volume chega a aproximadamente 10 bilhões de vezes o do nosso Sol. E aqui está a parte que torna essa descoberta ainda mais impressionante. Acredita-se que essa estrela seja relativamente jovem para os padrões de uma hipergigante, o que significa que ela pode nem sequer ter alcançado seu tamanho máximo ainda. Conforme continua envelhecendo e fundindo elementos progressivamente mais pesados em seu núcleo, ela poderia crescer ainda mais antes de eventualmente explodir numa supernova brilhante o bastante para ofuscar brevemente galáxias inteiras. Sua luminosidade, cerca de 440 mil vezes a do nosso Sol, já ultrapassa o que os cientistas antes consideravam o limite teórico máximo de brilho para uma estrela. Isso não está apenas quebrando recordes de tamanho, está quebrando os próprios modelos usados para prever o que seria possível. E ainda assim, há um detalhe que vale a pena guardar. Essa estrela foi encontrada a 19 mil anos-luz de distância, parcialmente escondida, enterrada dentro de um berçário estelar lotado, numa galáxia que contém cerca de 400 bilhões de estrelas. Quase deixamos passar despercebida. O universo em si não é pequeno. A nossa compreensão dele é que é limitada. Cada vez que nossos instrumentos melhoram e conseguimos olhar um pouco mais fundo, algo maior, mais estranho e mais humilhante aparece. Essa estrela detém, atualmente, o título de maior já encontrada, mas não há nenhum motivo para supor que ela seja, de fato, a maior que realmente existe por aí. Seja lá qual for a verdadeira detentora desse título, simplesmente ainda não apontamos um telescópio na direção dela.